eu não preciso nem esperar a convocação das 11 horas da manhã para dizer para vocês que o Pedro está convocado, né? O Tite só se ele fosse completamente louco de não convocar o Pedro, o artilheiro da Copa Libertadores, com 12 gols, o cara que bateu recorde aí, fez 4 gols, igualou, né? Alguns dos maiores jogadores da América, fazendo 4 gols numa semifinal de Libertadores, 3 no primeiro jogo, 1 no segundo jogo. E o Pedro aí batendo todos os recordes e ajudando o Flamengo a bater recordes, o que é mais importante. Num ano fantástico, e ainda fazendo assistência, né? Ele deu assistência para o gol do Marinho, o segundo gol do Flamengo. Então, o Pedro vive uma fase monstruosa e, inclusive, os contatos que eu tenho na CBF, que eu conversei, todos foram reticentes, né, em falar que realmente o comentário geral lá dentro é que o Pedro será convocado para a provavelmente para a Copa do Mundo, mas para esses amistosos aí era garantido que ele seria convocado até para ser testado, para ser utilizado. Eu perguntei se mais algum jogador do Flamengo deveria ser convocado e aí não quiseram entrar em detalhes. Mas a convocação 11 horas da manhã e você pode acompanhar na CBF TV a confirmação da convocação do Pedro. O Pedro que a gente vai falar aqui que tem, inclusive, números melhores, né, do que o próprio Richarlison. Eu separei aqui para falar com vocês. Ele tem números melhores que alguns dos principais jogadores. Olha só. Olha só, passar para vocês aqui. Além do feito histórico do Pedro, né? A comparação com seus concorrentes, tá? Pegando a média de gols dos principais candidatos à vaga da camisa 9 da seleção, desde 30 de julho, o Pedro tem um domínio absoluto na lista. Cara, por isso que eu falo que ele tem que ser titular da Copa do Mundo. No período que corresponde ao início da temporada europeia, Pedro atuou em 10 partidas, contabilizando 643 minutos. Além de 2 assistências, ele marcou 7 gols, ou seja, 1 a cada 92 minutos. Tá? Então, também esse tempo melhora ainda para uma participação em gol. Tá? É a média muito superior ao do segundo colocado na corrida, o Richarlison. Ele tem 257 minutos e 2 gols marcados na sua última partida. Com média de 1 a cada 128 minutos, além de 2 assistências. Firmino e Jesus vêm respectivamente atrás, né? O 9 do Liverpool possui um gol a cada 155 minutos, enquanto o concorrente do Arsenal marca a cada 175 minutos no ano. Outro concorrente, o Matheus Cunha, atuou somente em 34 minutos e não balançou as redes. Além dos números, o Tite ainda vem elogiando o centroavante do Flamengo com certa frequência, né? Ao que tudo indica, só falta esperar para vê-lo com a amarelinha no final do mês de setembro. Não tem nem ao que tudo indica, né? O comentário, inclusive internamente na CBF, eu andei conversando com algumas pessoas, o comentário é geral que o Pedro está convocado e que a tendência é muito grande que ele vá para a Copa do Mundo e que possa jogar a Copa do Mundo, tá? Não acho que vai para ficar no banco, não. Pedro vive hoje uma fase esplendorosa e está entre os principais atacantes do mundo aí e talvez o principal atacante do Brasil. Não tem ninguém jogando mais bola na posição dele para estar de titular na seleção brasileira. De verdade, eu não vejo ninguém acima do Pedro para ser titular da seleção brasileira. Vou passar aqui as outras notícias para vocês. Eu quero convidar você que está chegando aqui às 5 horas da manhã a seguir, curtir, compartilhar, né, em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia e, claro, bom dia. Vamos com notícias do Flamengo, muita coisa, como sempre, acontecendo. A gente teve, após a classificação para a final da Libertadores 2022, o Diego Alves falando sobre o goleiro Santos, o nosso goleiro que até pouco tempo era titular, falando sobre o Santos, né, e do sentimento de fazer parte do elenco, mesmo sendo reserva do Flamengo. Inclusive, eu conversei com gente do staff do Diego Alves que tinha me falado isso, que ele estava muito feliz, que ele ia ganhar mais um título, mas no mínimo, né, que ele vai ganhar títulos esse ano e que se sente muito feliz de estar podendo participar disso.
Olha só, eu sabia disso tudo, isso tudo procede, que ele falou com o GE. Não existe infelicidade. Que infelicidade vai existir de fazer parte do maior time da América, de disputar a terceira final da Libertadores em 4. Não tem tristeza. A verdade que eu tive foi uma lesão, a do pubis, que me incomodou por muito tempo. Agora estou completamente recuperado para ajudar o time. Independente de jogar ou não, o Santos é titular merecidamente. Acredito que é goleiro em melhor fase no Brasil, que é o goleiro em melhor fase no Brasil neste momento. Olha só, e eu acho até que não seria nenhuma surpresa o Santos também ser convocado, mas é ruim porque o Flamengo é bom para ele, mas ruim para o Flamengo, que pode perder os jogadores da seleção brasileira para o jogo contra o Fluminense e contra o Fortaleza. Por que para o Fluminense, Papa? Porque o treino marcado na França para os amistosos é no dia seguinte do jogo contra o Fluminense. Para estar lá para treinar, teria que ir já no dia do jogo, perderia esse jogo com o Fluminense na minha planilha ali, mas pode ser que consigam liberar, chegar um pouquinho depois, perder o primeiro treino e aí jogar o jogo contra o Fluminense. Então, ele falando que o Santos é titular merecidamente, acredito que é o goleiro em melhor fase no Brasil neste momento, foi uma contratação para o presente e para o futuro. Perfeito o Diego Alves. Cara, é isso, ele tem que pensar que ele está ali para somar e que é um baita goleiro, né? E a gente passou aí para a final da Libertadores, o São Paulo passou para a final da Sul-Americana nos pênaltis contra o Atlético Goianiense, né, com o gol do Galopo lá no último pênalti. Foi um jogo aí que começou parecendo que o São Paulo ia atropelar o Atlético Goianiense, mas se arrastou. O São Paulo fez o segundo gol no meio do segundo tempo e o jogo foi para pênalti. Eles vêm com moral, vêm com menos pressão para cima do Flamengo no jogo da semifinal, no segundo jogo da semifinal, que o Flamengo tem vantagem de 2 gols, como tinha o Atlético Goianiense. O Flamengo tem que, né, abrir o olho, porque o São Paulo vem motivado aí. Então, Flamengo e São Paulo nas finais aí da Sul-Americana. No caso da Libertadores, tem 2 brasileiros, Flamengo e Atlético Paranaense. No caso da Sul-Americana, São Paulo e Independiente Del Valle. E a gente aproveita para passar para vocês que, de acordo com o jornalista Rodolfo Rodrigues, do UOL, os números do Flamengo e Atlético nos mata-mata da Libertadores 2022. Flamengo, 6 jogos, né, na Libertadores 2022 no mata-mata. Não está falando fase de grupo, não. Fase de grupo foram 5 vitórias e 1 empate. No mata-mata, o Flamengo teve 6 jogos, 6 vitórias. 0 empates, 0 derrotas. 17 gols feitos e 2 gols sofridos. Tá? O Atlético Paranaense, 6 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 0 derrotas. 7 gols feitos, 4 gols sofridos. Os números do Flamengo são absurdamente superiores. O Flamengo que pegou Tolima, Corinthians e Vélez Sarsfield, né? E a Libertadores que a gente está falando, você pode garantir presença ainda com a Outsider Tours. Pois é, a Outsider tem pacote para levar você para a Copa Libertadores final em Guayaquil, e são poucas vagas aí, né, para você garantir presença na Libertadores. Então, garanta agora mesmo presença na Copa Libertadores com a Outsider. Peça o desconto do Paparazzo Rubro-Negro aí, e o link está no chat fixado e no comentário fixado. Passar para vocês que o Gabigol é o maior artilheiro do Flamengo na história da Libertadores, com 27 gols, e na final diante do Atlético ele pode também se tornar o brasileiro com mais gols na competição. Atualmente ele tem 28, um pelo Santos contra 29, né, do ex-atacante Luizão, que jogou no Flamengo também. Ele já é o maior do Flamengo com 27, mas tem 28 e pode chegar nos 29 do Luizão. E desde que ele está para assumir essa primeira posição junto com o Luizão, que ele entrou na seca na Libertadores, né? Parece que essas coisas perseguem, né? Mas o Gabigol, então, buscando, quem sabe, na final, igualar o Luizão. Ele fala o seguinte: feliz por mais uma final de Libertadores, era nosso objetivo voltar a disputar esse título e conseguimos. Vamos nos preparar ao máximo para tentar trazer esse título para a nação aí. Ressaltou o Gabigol através da sua assessoria, segundo informou o jornal O Globo, tá? Aquele Marcelo Benevenuto Silva, o torcedor lá de Rio Bonito,
onde eu morei, né, torcedor do Flamengo que assediou a repórter Jéssica Dias, deu um beijo na bochecha dela, mas isso é assédio, tá, gente? É falta de respeito. Da ESPN, enquanto ela trabalhava na cobertura do jogo entre Flamengo e Vélez, ele foi detido, né? Mas responderá em liberdade. A justiça emitiu um alvará de soltura para um homem que é oficial de justiça do Rio de Janeiro e foi preso preventivamente, tá? Na decisão, a justiça também impõe regras para Marcelo Benevides Silva, como proibição de saída do estado sem autorização judicial, no caso do estado sem autorização, né? Proibição de contato com a vítima e testemunhas, salvantes e parentes, e proibição de presença nos espetáculos esportivos com participação do Clube de Regatas do Flamengo enquanto perdurar o processo. Está proibido de ir nos jogos do Flamengo, bem feito, né? Absurdo o que ele fez e que a justiça faça o que tem que ser feito, né? Também passar para vocês aqui que o Flamengo bateu o recorde de bilheteria na semifinal da Libertadores. Olha, o Flamengo sempre, né, gente? É impressionante o que o Flamengo consegue, né? Flamengo aí, ó, com 5 milhões de arrecadação, tá? Olha só, a renda ficou, olha só, superou a marca de outro jogo da Copa Libertadores contra o Corinthians nas quartas, que teve 5.387.254. Dessa vez, a renda do Flamengo foi 5.522.336. Foram 61.519 pagantes e 66.635 presentes no Maracanã, assistindo a vitória sobre o Vélez. Um público menor que o do jogo contra o Corinthians, que era 62.082 pessoas e 68.418 presentes. Mas o Flamengo, né, os ingressos estavam mais caros, o preço médio, o Flamengo ganhou mais nesse jogo, é muito dinheiro, né? O Flamengo, finalmente nesses jogos aí, ele consegue pelo menos ganhar uma grana. Eu sempre fui a favor de ter uns setores ali mais populares, né? E o Flamengo tem ganho. A renda hoje é uma forma que o Flamengo tem de ganhar muito dinheiro. Mas eu acho que deveriam ter setores mais populares. E assim como também eu levanto a bandeira que a diretoria deveria, né, organizar algumas passagens em voos fretados, alguns ônibus para as torcidas organizadas, né? Principalmente para eles poderem levar instrumentos, organizar toda essa movimentação para os torcedores organizados, nem que vão 15 de cada organizada, 10 de cada organizada, mas a diretoria poderia, né, tá buscando ajudar nesse sentido de levar as organizadas aí para o jogo em Guayaquil, que será muito importante, né, para ter essa força na arquibancada. Olha só, passar para vocês aqui também que o Flamengo e Atlético Paranaense quebraram aí uma escrita aí de 16 anos. Olha só, o que aconteceu nesse jogo aí, que essa final que a gente vai decidir com o Atlético Paranaense, é que olha só, a partida marcará um embate entre Dorival e Felipão. Há 16 anos, dois técnicos brasileiros não se enfrentavam, né? A última vez foi em 2005, olha só. Não, a gente teve em 2005 Paulo Autuori, que treinava o São Paulo, enfrentando o Antônio Lopes, que comandava o Atlético Paranaense. No ano seguinte, 2006, foi o último ano, o Abel Braga, do Internacional, encarando o Muricy do São Paulo. Agora, 16 anos depois, Flamengo e Atlético Paranaense, né, a gente tem o Felipão e o Dorival se enfrentando. Foi muito tempo e agora a gente tem o retorno aí de dois técnicos, dois times brasileiros e dois técnicos brasileiros se enfrentando. O Dorival parabenizou o Pedro, né, sobre a marca que ele alcançou de Zico e Gabriel. Ele falou o seguinte: bater uma marca tendo Zico e Gabriel pode ter certeza que é um feito imensurável. Está de parabéns o Pedro, o que representa o Zico para o nosso clube, para o nosso país. Não tem um torcedor que não fale do Zico. Então, parabéns para o Pedro. E destacou o Dorival Júnior. Parabéns aí também pela convocação, né, que vai ser confirmada às 11 horas da manhã. Né, o Pedro
tá arrebentando. Outro que está muito bem, que melhorou muito, é o Everton Ribeiro, né? Ele que vibrou aí com a sua terceira final. Ele colocou o seguinte, ele falou o seguinte para a ESPN: jogo difícil, como é uma semifinal de Libertadores, tinha uma vantagem, mas queríamos vencer e jogar bem. Eles saíram na frente, mas tivemos tranquilidade, organizados, tivemos um excelente segundo tempo. Dorival nos ajudando e mostrando o que precisava melhorar. A nação apoiando e ajudando. O Everton, então, mostrando aí também, né, que está aí satisfeito, né, com o futebol do Flamengo, que o Dorival está ajudando muito. Virou uma tônica aí os jogadores elogiarem o Dorival. O Dorival ganhou o grupo mesmo, ganhou o vestiário, tem a chave do vestiário, e a gente sabe que o Flamengo aí vem muito bem, obrigado, em todas as competições, e ainda tem chance sim no Campeonato Brasileiro, né? Não adianta dizerem que não tem chance sim no Campeonato Brasileiro. E também passar aqui no jogo de volta, né, da semifinal da Copa Libertadores, entre Flamengo e Vélez, a origem do gol do Marinho nasceu em um desarme do João Gomes, né, no meio de campo. E de acordo com o espião tático, o Flamengo é a equipe da Série A com mais gols na temporada nascidos de um desarme. O Flamengo tem 12, o Palmeiras tem 9, o Atlético Paranaense tem 7. O Flamengo liderando o quesito gol que nasce de um desarme. Espetacular, né? Passar para vocês aqui também. E, gente, de acordo com o Zinho, ex-jogador do Flamengo, que está nos canais Disney, a permanência de Rodinei é um pedido do técnico Dorival Júnior, que recuperou o futebol do lateral, que estava sendo muito criticado pela torcida e que era a carta fora do baralho para as próximas temporadas, né? O técnico Dorival Júnior, então, já manifestou aos cartolas o desejo de contar com o atleta para 2023. A diretoria do Flamengo desconversa e vai tratar da situação no momento certo, é o que eles falam, após as decisões que o time tem pela frente internamente. O cenário é outro, tá? O Ricardo Scheidt, empresário do jogador, em entrevista à ESPN, cravou que Rodinei não irá continuar e revelou que o River Plate chegou a procurar o jogador. A gente já trouxe essa informação aqui. Então, a torcida do Flamengo é apreensiva porque o Rodinei vive grande fase. Inclusive, o Gabigol e o Marcos Braz riram, ficaram todos felizes lá no Maracanã com a torcida pedindo o Rodinei na seleção. E é uma realidade. A gente tem aí grandes jogadores recuperados pelo Dorival, o próprio Léo Pereira, que o Flamengo quase liberou ele para o Cruz Azul por merreca. Alguns jogadores que estão sendo recuperados e que voltam a recuperar a valorização, né? Por exemplo, o Léo Pereira, que o Flamengo pagou caro e que já não estava valendo quase nada, que tentaram, quase levaram ele por merreca, ele agora, para mim, no meu entender, não que seja jogador para ser convocado para a Copa do Mundo, mas é um dos grandes zagueiros, é um dos principais zagueiros do Campeonato Brasileiro, né? Se bem que ele não está jogando brasileiro, ele está jogando as Copas, né? Ele está jogando do futebol brasileiro, não é do campeonato, do futebol brasileiro, porque ele está no time do Flamengo das Copas, no time A, né? No time das Copas. O Flamengo demonstrou interesse aí na contratação do destaque aí do Goiás, né? E aí a gente teve a matéria que saiu, se não me engano, foi no Jorge Nicola. Olha só, foi isso mesmo. Foi o Jorge Nicola que trouxe a informação que o Flamengo foi um dos clubes brasileiros que sondou a situação do atacante Pedro Raul, né, que defende o Goiás. O artilheiro do Brasileirão pertence ao Kashiwa Reysol, do Japão, e está emprestado ao Esmeraldino. Os japoneses enxergam que a grande fase do atacante é a chance de readquirir o investimento feito na sua compra, por isso informam que aceitam negociar o jogador pelo valor de 3 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de reais. Né? Ele vive grande momento aí e desperta o interesse dos principais times do futebol brasileiro. E vale lembrar que nas últimas entrevistas o Tite elogiou muito o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Flamengo aí, então, sondou, está de olho aí no Pedro Raul, que está no Goiás e pertence ao Kashiwa Reysol. No UOL, né, na sua live, né, na live do Mauro César, ele falou que passou a chance do Flamengo arriscar mais no Brasileiro. Ele entende que o Flamengo deveria já ter arriscado mais e não esperar aí
os jogos de semifinais para arriscar. Né? Ele fala o seguinte, pegar aqui, ó. Ele diz que afirma que o Flamengo não arriscou quando poderia em jogos importantes e agora deve fazer jogos com seu time B para evitar correr risco de perder seus principais jogadores antes das finais aí, né? Tem Copa do Brasil, se Deus quiser, e Libertadores. Ele fala, chance tem, mas acho que cada vez menos provável, né? Até porque o Flamengo teria que fazer uma força colossal para brigar pelo título. Vencer jogos em sequência e depender de tropeços do Palmeiras. O que o Flamengo precisa para brigar pelo título brasileiro, bem, será agora, mais do que nunca, o time B em campo. Vencer jogos com o time B. Se o time B for capaz de empilhar vitórias, o Flamengo terá chance, porque o Palmeiras pode e deve, né? Isso aí, o deve, quem está botando sou eu, tropeçar aqui e acolá. Mas tem que sair vencendo e vencendo, né? Contando com esse time B em ação. Não é mais uma tarefa, não é uma tarefa nada simples, né, gente? A gente sabe, né? Então o Mauro está certíssimo. Ele fala que houve momentos em que o Flamengo poderia ter arriscado um pouco mais, colocado o time mais forte contra o Palmeiras, contra o Ceará e contra o Corinthians. Jogos em que o Flamengo disputou 9 pontos e ganhou 2. Se tivesse ousado mais e até vencido os 3 jogos, o Flamengo estaria hoje na liderança. Que loucura. O Flamengo não está na liderança por causa dos jogos contra o Corinthians, que teve um gol contra do Rodinei, o jogo contra o Ceará e o jogo, né, que foi empate, e o jogo contra o Corinthians. Né? Corinthians e Ceará era para ter sido empate, né? E contra o Palmeiras era para ter sido vitória, né? E foi empate. Então o Flamengo empatou com o Palmeiras e Ceará e perdeu para o Corinthians com gol contra do Rodinei. Era para o Flamengo estar muito melhor, concordo aí com o Mauro César, né? Ele fala que, olha só, que então esses jogos já passaram, agora não tem como você colocar o time titular ameaçando a integridade física dos jogadores, a condição física e atlética dos atletas para a final da Libertadores. Você não pode arriscar, que é muito importante por conta de uma possibilidade no Brasileiro. Agora passou a chance de arriscar um pouco mais. Eu acho que não, o Mauro. Eu acho que o problema é que a gente vai perder jogadores aí, né, para o jogo contra o Fortaleza, né, talvez para o jogo contra o Fluminense, por causa de convocação, mas eu acho que o Flamengo vai ter uma janelinha aí de uns 5 jogos. Mas eu entendi o que você está falando. Corre o risco de você usar e o jogador se machucar. O Dorival vai ter que definir isso aí. Não tem jeito. Convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Se inscrever aqui no canal no YouTube. É muito importante ajudar a gente. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho. Deixa aquele like maroto no vídeo. Utilize o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto somente nas lojas online. E tem desconto na loja física, né, da Nação Rubro-Negra de USA, né, de Orlando, na International Drive. Você que está de férias em Orlando, aproveite. Tem desconto do Paparazzo lá, é só pedir o desconto do Paparazzo que eles vão atender e você vai sair na boa com os produtos do Mengão com um preço mais baixo. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Se inscreve aí no canal, ajuda a gente, aquele like maroto. Valeu!